Começa agora aqui na Artnet TV, podcast Artnet, com o convidado Henrique Galvão. Estamos no ar. Podcast Artnet com Estênio Neto. Olá para você que nos assiste, estamos no ar começando mais um podcast Artnet. Hoje estamos aqui com ele, o vereador de Bofete, o Henrique Galvão. Boa noite, Henrique. Olá, Estênio, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então, boa noite também a você aí que está nos acompanhando, né? Muito obrigado pela sua companhia. Estamos aí, para esse podcast aí junto com o Estênio Neto. É isso aí, a gente está começando aí um podcast. Lembrando, pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook, compartilha aí no grupo das famílias. E se você está assistindo pela TV também, obrigado pela sua audiência, tá bom? Hoje o Henrique aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, contar um pouquinho da história, quem é o Henrique, ele vai comentar aqui pra gente. E Henrique, conta um pouquinho mais de você aí pra gente. Sim. Estênio, primeiramente, agradecer a oportunidade aí a você, a Artnet, de proporcionar, aos políticos, às celebridades da nossa cidade essa oportunidade aqui, de se apresentar e de mostrar a sua forma de trabalho. Então, obrigado pela oportunidade de espaço, e contando um pouquinho aí sobre a minha pessoa, sou o Henrique, tenho 40 anos, casado com a Simone, pai do Matheus, de 13 anos, que irá completar esse mês agora, filho da Dona Mirtz, uma costureira aqui da nossa cidade, hoje já reduzido, com 3 irmãos. Trabalho desde os 14 anos de idade, que eu iniciei uma lanchonete, trabalhei 2 anos. Nossa. Depois trabalhei no supermercado do Elias, fui o primeiro funcionário contratado dele quando ele iniciou o novo supermercado dele, que era o maior, por 2 anos. Depois, com 18 anos, me engajei um pouquinho na cidade de fora, fui trabalhar em Conchas. Fiquei 3 anos, distante da cidade, onde foi uma experiência ímpar para o meu crescimento pessoal, Sair um pouco das asas da família e conviver sozinho, Então, aprendi muitas coisas que eu levei para a minha vida, E para o meu desenvolvimento, eu acredito que foi importante. Porém, como filho de Bofete, a minha família é enraizada aqui. Em 2004 eu retornei para Bofete. Em 2005 eu ingressei no trabalho, uma oportunidade que eu tive na empresa Eucatex. Então de lá para cá são 18 anos, em novembro agora que eu completo trabalhando lá. Fiz o meu crescimento profissional lá. Grandes amigos que construí, tenho até hoje. Uns passaram, outros estão lá até hoje. Então é através da oportunidade lá também que eu me desenvolvi na busca de me aperfeiçoar em conhecimento. Fiz gestão ambiental, tecnólogo, lá em 2012, para mim poder galgar algo melhor na empresa, e assim conquistar novas oportunidades. Sim. Então, esse é um pouquinho da vida particular aí, do Henrique. Que legal, cara, bacana. E Henrique, por que você decidiu entrar aí como vereador, entrar na área de política? Sim. O que te levou a entrar nessa área? Estênio, eu como tantos outros iguais, muitas pessoas que estão nos acompanhando, tinham um repúdio à palavra política, sabe? Não me simpatizava com a política. Sempre os vizinhos da minha mãe ali sempre foram vereadores, tive amigos já que se tornaram vereadores, mas nunca tive uma identificação com isso. Para mim era uma palavra que espantava. Sim. E eu tive um pouco mais afinidade com a política através do hoje vereador Dalto. A gente sempre foi amigo de infância e quando ele recebeu o convite para ser vereador, ele me consultou como amigo e eu, como um bom amigo, aconselhei ele a não entrar na política, porque eu via a política de uma outra forma. Entendi. Porém, graças a Deus, ele não me ouviu, seguiu o caminho dele, ele se engajou. Eu ajudei ele no final mais da campanha ali, eu identifiquei com o trabalho, a forma que ele estava conduzindo. Entendi. Ajudei de uma forma humilde ele, apresentando para algumas famílias. E depois acompanhei um pouco o mandato dele também, acompanhando um pouco esse projeto que ele faz parte hoje de cidadania, de resgatar a confiança da sociedade na instituição política. E aí, depois de 3 anos, recebi um convite para ser um candidato a vereador. Depois que você começa a entender a finalidade da política, é difícil você falar não, para você lançar o nome. Por quê?
Hoje eu entendo que a política ela faz a organização da sociedade, né? Através dela que gera todos os serviços prestados, né, pelos servidores, todos atendimento que a gente necessita. Então, hoje um exemplo que eu dou, a gente fala, como eu falava, muitos falam ainda, eu tenho aversão à política, eu não gosto de política ou de político, mas, né, eu dou um exemplo bem simples. Imagine se o caminhão do lixo ficar uma semana sem passar em frente às nossas casas. Sim. Quem que vai fazer essa coleta de lixo? Onde que a gente vai jogar? E aí, por que se não funcionar isso? Quem que faz isso? São as lideranças políticas. Entendi. Eles que fazem toda essa organização. E a gente vai muito mais além. Educação, saúde. Então, eu era uma pessoa que eu queria a mudança, que eu queria que as coisas acontecessem. Mas se eu ficar, né, no sofá, no conforto da minha casa, assistindo uma televisão, reclamando com a minha esposa, cobrando do meu filho, mas não tendo nenhuma ação, né, eu estou sendo negligente comigo mesmo. Sim, sim. Então, quando eu recebi esse convite, é um senso de responsabilidade que bateu, né, e sabendo muito com o pé no chão, Stênio, que eu não iria realmente mudar as coisas, mas a gente iria estar continuando um passo que o vereador Dalto, né, trouxe nessa mudança de comportamento na instituição política, convencendo outras pessoas a se engajarem, não só com o mandato, mas às vezes participando de uma reunião, trazendo uma solução, né, não buscando aquelas pessoas que só apontem problemas, mas aquelas pessoas que ajudem a trazer solução. Então, uma pessoa que não gostava, que nunca tinha envolvido com política, que não tem familiares políticos, e se tornou um político, mas por esse motivo, pela responsabilidade com o outro. Entendi, Henrique. E o que mais chamou a atenção quando você entrou aí na área, aí, na política, né, como vereador? Bom, Stênio, como a gente já acompanhava o vereador Dalto, né, pela amizade, pelo trabalho dele, né, a gente sabia da dificuldade que é ser um político na circunstância atual do nosso país, né? Esse desgaste que só de você tornar, né, um cargo político, você já existe no mandato. Mas uma coisa assim que eu vejo que poderia ser melhor, que me chocou, é uma desunião da classe política, né? A gente vê a polarização que é hoje, né, a nível federal, né, mas a nível municipal também, mas o quanto isso às vezes atrapalha o andamento, né, da política na cidade. Então, eu via muito vereadores, um atacando o outro, né, e eu acho que a briga ela não constrói, ela só destrói. Mas a gente está nessa instituição, então o que eu falo é a mudança de comportamento de cada um que está lá hoje é que vai proporcionar essa mudança. Então, uma dificuldade que eu vejo era o relacionamento, porém hoje eu vejo, né, as coisas caminhando para um lado melhor, positivo. Bacana, legal. E assim, como é ser vereador para você? Qual que é a sensação? Eu falo com muita facilidade, né, de ser gratificante. Por que gratificante? Né? Eu já vi outros vereadores que falam que tem vergonha de ser, e não vejo dessa forma. Apesar de ter muito pé no chão que a gente não consegue fazer as mudanças, né, de realizar todos os pedidos da sociedade, mas eu me sinto, por que gratificante? Por você às vezes poder ajudar de alguma forma. Sim. Então, nunca perdi uma reunião, a gente iniciou um trabalho das comissões que nunca aconteceu em nenhum mandato existiu em Bofete na história. Né? As comissões são vereadores participar e debater sobre os projetos, buscar um entendimento, você aprimorar ele, retirar alguma coisa que não seja. Então, isso é um serviço bom prestado, né, para a nossa população. Sim, lógico. E uma outra questão, eu vejo muitas famílias, pessoas mesmo, não tendo a informação correta. E onde elas buscam, às vezes, no vereador, elas só querem uma informação, um direcionamento. Então, quanto você não consegue ajudar? Fora as outras ações do vereador. Através de requerimentos, indicações que você consegue auxiliar o executivo. Então, eu vejo hoje como uma forma positiva de ajudar a nossa população, né, tendo o cargo de vereador. Entendo. E agora a gente vai comentar, né, conversar aqui com o Henrique sobre as atividades, né, sobre os projetos da autoria dele. A gente vai falar agora um pouco da parte da gestão, né, de vereador dele mesmo. Henrique, conta um pouquinho mais pra gente sobre as suas atividades, né, realizadas no ano de 2022 e nesse meio de 2023, né? Sim, Stênio, a gente como vereador de primeiro mandato, né, a gente fica tentando se encontrar, né, onde que a gente vai ter mais atuação. E no início, né, me encantei mais com o trabalho voluntário, né, de mobilizar algumas pessoas e fazer. Então foi assim que a gente conseguiu, né, um trabalho lá no bairro São Roque, numa quadra que tinha lá mais de 8 anos, né, totalmente abandonada. E a gente conseguiu mobilizar a própria comunidade lá, algumas pessoas, né, e o poder
público também, né, o executivo. Então o executivo fez a doação, não, né, a compra da tinta, né, e a gente entrou com a mão de obra. Então fiz essa organização, né, foram mais de 3 meses de trabalho, porque era um trabalho voluntário só de fim de semana. E graças a Deus deu muito certo, com o apoio de muitas pessoas envolvidas. Está lá hoje. Então hoje o pessoal utiliza de 3 a 4 vezes por semana, né, Bacana, a quadra. Um outro trabalho na questão do voluntário, no início do mandato também, né, a gente via a dificuldade da gestão no poder público na limpeza urbana. Então a gente mobilizou mais de 20 pessoas, fizemos um dia de ação social lá no bairro dos Sieremas, né, com o pessoal fazendo roçada, limpeza de guia, pintura da pracinha que tem lá e organização. Então foi um trabalho, né, positivo, de engajamento de outras pessoas e exercendo o papel de cidadão, quanto do vereador e quanto da comunidade também. Sim. Né? Porém, é um trabalho que eu me identifico, mas a gente não pode tomar isso como bandeira, porque a gente deve dar uma ajuda, né, para o executivo, mas é de competência dele fazer esse tipo de atividade, de trabalho, né, zelar pelo bem da nossa cidade. Então, né, a gente diminuiu, né, até parabenizo aqui o vereador Zecão, que todo fim de semana está em alguma ação social, é onde ele se encontrou, né, porém, eu também tenho outras formas de a gente estar próximo da nossa população, não só dos eleitores, mas das pessoas da nossa sociedade. Então, sempre procuro estar visitando, conversando, ouvindo a realidade, os problemas do nosso município, para a gente captar, né, o entendimento e levar, né, para os setores competentes. Então, é a forma que eu venho trabalhando e também, claro, como eu já falei aqui na primeira parte, focando no trabalho legislativo do vereador, que a gente tenha um melhor entendimento sobre os projetos, onde a gente pode ajudar na elaboração dele, na finalidade dele, que é a função principal do vereador, de legislar. Sim, entendi. E assim, quais foram os seus principais projetos, né, da sua autoria? Sim, tive 2 projetos de minha autoria, né? Não é o que eu foco também, ficar, né, elaborando projeto de lei. Nós estamos nos países que mais existem leis, né, e muita gente sabe que não são cumpridas. Então, não é esse a finalidade do trabalho do vereador. Mas quando chega alguma coisa interessante para a gente entende, a gente tem que dar sequência. Sim. Então, foi assim que chegou para mim no primeiro ano de mandato, né, o trabalho, né, do projeto de instituir a visão monocular como deficiência física no nosso município. Então, para quem não entende, deficiência monocular é quando a pessoa tem perca de visão, né? Então, existe lá alguns critérios, né, para serem caracterizado a perca de uma visão, mas chegou até mim, a gente caminhou esse projeto de lei. É um projeto de lei importante porque a visão monocular é uma deficiência não visível, né? O que é uma deficiência visível? É você ter um membro amputado ou você ter alguma dificuldade que eu enxergo em você. E a deficiência não visível é aquilo que eu estou te vendo e não vejo uma deficiência. Como pode ser um autismo e em tantas outras como a visão monocular. Entendi. Então a gente achou importante, né? Foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores e hoje é instituído no nosso município. Outro projeto de lei de minha autoria é sobre o trabalho voluntário, onde institui o trabalho voluntário na nossa cidade. Como é um trabalho que eu me identifiquei, o que aconteceu? Quando a gente foi fazer o trabalho lá no bairro dos Sieremas, então ia ter pessoas operando motosserra, fazendo a limpeza em ruas públicas. Eu me atentei em fazer, né, um preenchimento onde a pessoa se identificava que ela estava fazendo um trabalho voluntário e se acontecesse alguma coisa era de responsabilidade dela, porque ela que se doou aquele trabalho. Aí que eu fui entender que a gente não poderia fazer esse termo de adesão porque não existia um projeto de lei no município. Então foi onde eu corri atrás, né, com a ajuda da doutora Silvia, né, que é a procuradora do Legislativo, né, ela me auxiliou e a gente apresentou esse projeto de lei em 2021. Porém, esse projeto ele foi reprovado no primeiro ano que eu apresentei. Né? Não sei qual o motivo dos vereadores, se foi o entendimento, qual motivo eu não consegui entender. Mas, né, no ano passado, aí, com a ajuda do vereador Israel Mariano, o vereador Zecão, por fazer esse trabalho, ele me convidou para a gente encaminhar novamente esse projeto, a gente assinando junto. Então, a gente assinou junto, né, protocolou novamente e, graças a Deus, todos os vereadores tiveram o entendimento do projeto e aí ele foi aprovado. Então, esse projeto, ele sendo reprovado, né, na primeira vez, não inibiu ninguém de fazer o trabalho voluntário. Continua-se o normal, mas com a aprovação, o que é o objetivo? É fomentar o trabalho voluntário e principalmente dar uma segurança para quem vai desempenhar um trabalho. Então hoje a gente já tem várias pessoas que desempenham o voluntariado na nossa cidade. Então é exercer o papel de cidadão mesmo. Então foi esses 2 projetos de minha autoria que a gente conseguiu até então.
Bacana, legal. Henrique, vou falar um pouquinho agora sobre as questões da lombada, né, que estava tendo ali indo para Porangaba. Muitas pessoas estavam reclamando, né, que não tinha sinalização, que havia muito acidente frequentemente ali, de a pessoa não ver a lombada e acabar passando ali, e às vezes até mesmo perder o controle do carro, né? Parece que foi retirado pela DR, né? Comenta um pouquinho pra gente aí sobre essa questão da lombada, como que foi esse processo. Sim. Essa questão da lombada, né? Eu estive junto com o prefeito e com mais vereadores quando foi reinaugurado, né, a reforma daquela ponte, e a gente questionou para o pessoal do DR por que daquelas lombadas, né, numa rodovia que não existia aquelas lombadas. Sim. E aí o pessoal do DR explicou porque a ponte ela foi reformada, mas ela tinha ainda alguma deficiência, e para amenizar isso, eles colocaram lombada para que os caminhões passassem mais lentamente. O carro ele não ia ter problema nenhum. Então isso iria ajudar a conservar a ponte. Porém, a gente já recebeu vários questionamentos de vários cidadãos, né, de quase acidente. Né? Sim. Então, a gente passou para o DR, recebi também essa informação, a gente passou para o executivo, que passa para o DR, e essa semana a gente teve informação. Eu não passei por lá ainda, não constatei se é verídico, mas as fontes são precisas, né, que foram retiradas as lombadas. Então, a gente fica contente de ser atendido pelo DR, porque as lombadas estavam no lugar realmente de reta, né, mal sinalizado. Então a gente viu várias pessoas reclamando de carros que passavam em alta velocidade. Então isso, em vez de inibir um acidente, estaria ocasionando um acidente. Então a gente fica contente de ser atendido aí, né, o prefeito Claudécio aí com certeza teve a mão dele. E vou falar agora também um pouquinho em questão do raio-x aqui em Bofete, né, que está ainda em trâmites, né? Qual que está a situação? Como que está o processo ainda desse raio-x aí que não está pronto? Bom, Stênio, o raio-x é uma novela, né? A gente vai passar um pouquinho aí para quem está acompanhando, um pouquinho do entendimento meu, né, sobre esse caso, né? Mas a gente teria que trazer aqui, né, o executivo, o diretor, para eles darem tudo como que está hoje, como que vem acontecendo. Mas como a gente vem acompanhando, a gente pode explanar um pouquinho sobre o raio-x. O equipamento raio-x, né, que a gente recebeu, né, como todos estão cansados de saber, é um equipamento de última geração, né, um raio-x muito robústico, né, que vai atender demais. Porém, o pessoal está tendo a dificuldade da implementação, né, desse equipamento. Então, do início, precisou fazer alteração na estrutura da sala do raio-x. Foi contratada uma empresa com toda a morosidade do Poder Executivo e realizaram um trabalho. Quando veio o pessoal da Siemens, que é a fabricante do raio-x, identificaram que a questão elétrica precisava também passar por reformulação. Vai uma outra etapa a fazer. Feita a instalação, o pessoal vem para instalar, detecta que a questão da energia que chega ali no posto de saúde não é o suficiente para instalar esse aparelho. Vão para um outro ponto daí. Então, alguém lá, né, segundo a informação, é o eletricista que estava fazendo o trabalho, dá a sugestão de ser adquirido um gerador de energia para atender especificamente, né, esse aparelho. Vai o executivo atrás de recurso, aquela morosidade toda, compra o gerador. 4, 5, 6 meses depois chega o gerador, vão ver que não deu certo essa ideia. Aí vão para a próxima etapa, Stênio. Contratar um engenheiro responsável para entender o porquê. Eu tive a oportunidade, já não para o atual diretor, mas, né, um dos diretores que passaram lá junto com o executivo, no meu entendimento, esse caminho de procurar um engenheiro, de mostrar para nós o que realmente teria que ter feito, tinha que ser feito lá no início. Porque na hora que fala de um gerador, né, eu conheço tantas empresas aqui em Bofete que têm equipamentos muito mais pesados, e não tem nenhuma empresa que necessite de um gerador para comandar um equipamento. Realmente é sobrecarga de um transformador, da fiação que vem da companhia. Mas, né, não foi ouvido, né, eles caminharam com as etapas que eles estavam caminhando e está aí, já está indo para 3 anos que infelizmente a nossa população não tem essa finalidade de utilizar o raio-x. A gente tem que ir para Botucatu, Porangaba atendeu por um tempo, hoje já não atende, né, com eficácia os pedidos que a gente passa para eles. Então quem perde com isso é a população, né? Nós, como estamos hoje, também somos cobrados e com toda razão, as pessoas têm que cobrar, mas a gente fica sem ação, porque a gente depende do executivo que executa. A gente pode levar sugestão, as demandas, quando a gente também é ouvido e é atendido. Entendi. Henrique,
Esses dias atrás teve uma audiência pública, né, em questão da criação da GCM. Comenta um pouquinho pra gente sobre a parte da GCM, como vai funcionar, como a gente foi, consegue explanar muito pouco ainda, né, é uma novidade, mas Uhum. né, nessa semana a gente teve uma audiência pública onde estavam presentes vários vereadores, autoridades presentes, e estava o Francisco, que é um consultor, né, para implementar esse projeto, né, o projeto que vai ser encabeçado aí pelo Vieira, que é o secretário hoje de segurança do nosso município. Sim. E a gente saiu muito satisfeito, né, da Guarda Civil Municipal ser instituída no nosso município. Então, a minuta do projeto já está feito, né, a gente vai aguardar agora, nós como vereadores, ser protocolado no Legislativo para a gente, né, ter o melhor entendimento e com certeza deve caminhar. Então, é um marco histórico para o nosso município, né? A gente hoje tem, não só a nossa cidade, quanto o estado todo, a dificuldade de ter policiais ativos, né? Hoje a gente tem uma viatura, um efetivo muito pequeno, né? Graças a Deus a gente vive numa cidade considerada tranquila, sim, mas acontecem várias coisinhas que às vezes a gente não fica sabendo, né? E precisa ter um efetivo. Então, hoje a polícia militar, né, quanto a civil, precisam de uma ajuda. E a GCM, a Guarda Municipal, ela vai atuar nessa finalidade, né? Hoje a Guarda Municipal ela já tem, né, o poder de atuar, né, de uma forma exatamente igual, né, em vários pontos igual a uma polícia militar, né, na atuação, nas infrações, na fiscalização, principalmente, né, de estar perto da nossa população, né, de estar identificando o que está acontecendo em determinado bairro, focar um trabalho naquele bairro. Então, de início, a gente vai iniciar com a gestão, né? Vai iniciar com 9 colaboradores, servidores, né? Depois sendo criado já um plano de carreira, que depois em 5 anos chegará um efetivo de 24 né, colaboradores, ali, servidores municipais. Então, bacana. É um projeto que anima, né? É cedo ainda para mim estar falando, porque a gente precisa ter melhor entendimento, precisa estar com o projeto em mãos, né? Foi apenas uma audiência pública, mas ela tem a sua importância. Então a gente fica contente aí com a participação de vários cidadãos, né? Participaram mesmo no questionamento, nas perguntas, e todos, né, saíram muito satisfeitos. Como eu falei, vai ser um marco, né, dessa gestão aqui, principalmente desse ano, Estênio, trazendo mais segurança aí para a nossa população. Bacana, muito legal. E Henrique, quais são assim para você as principais conquistas para Bofete, né? Uma delas, é claro, né, a nossa grande pista, né, que está aí já em construção. E quais são as outras aí conquistas aí que você vê na cidade? Bom, Estênio, não tem como a gente não falar, né, da rodovia, né, a SP-147, né, graças a Deus, né, a gente vê hoje tantas pessoas, às vezes, reclamando da forma, né, como a gente tem que reclamar mesmo, da poeira, né, da entrada da cidade, está interditado um local, acesso, mas para melhorar tem que piorar primeiro, né, então a gente fica contente, né, disso daí. Então, acho que isso daí vai mudar a cara da nossa cidade e principalmente, né, da nossa economia, né. Eu falo que a curto, médio e longo prazo. A curto prazo já está acontecendo. Hoje são mais de 160 colaboradores trabalhando, né, e estão contratando e vão precisar de mais pessoas e a gente já não está encontrando no nosso município. A médio prazo, onde as pessoas vão começar a ver Bofete, né, como uma cidade realmente com uma cara para se empreender, para se morar, porque a primeira impressão é aquela que fica. Então, se você passa na Castelo, na Rondon, vê aquela estrada naquelas condições, a pessoa imagina como que deve ser a cidade. Exatamente. Então, a médio prazo, as pessoas vão começar a ver, e a longo prazo, né, a gente espera que possa vir investidor, né, pessoas que apostem no potencial de nossa cidade, então vai gerar uma economia, né, o turismo, nossa cidade, que a gente fala tanto que é o turismo, mas precisa de muitas coisas, e a principal, né, é a rodovia, é o momento de chegada. Então essa é a principal conquista, mas a gente tem uma conquista muito importante aí para Bofete também, as 43 casas, né, que estão, as casas já estão prontas, só está faltando a questão pavimentação asfáltica, que é uma exigência, né, da CDHU para entregar essas casas. Então também já está em processo de licitação, o executivo vai fazer até a chegada e entrando, né, nas ruas ali que vão complementar a casa. Então são 43 famílias que vão ser atendidas, né, são mais de acho que 10 anos que as pessoas já ganharam essa casa, estão esperando para poder entrar, então é importante conquista. E sem dúvida nenhuma também o que a gente está tão ansioso para que se inicie as obras, né, é a construção
da reforma da construção da barragem da represa. Né? Então a gente já teve o ex-governador Rodrigo Garcia autorizando, né, essa construção, e a gente está só aguardando a questão, né, de documentação da parte ambiental, né, do Estado para realmente liberar. E tantas outras conquistas importantes, mas eu falo as mais impactantes são essas 3. Bacana, muito legal. E, Henrique, muitas pessoas estão comentando, né? Comentaram também em questão das pontes, né? Do município, né? Esses tempos atrás aconteceu, né? Acabou caindo, né? Um caminhão numa ponte, né? Se não me engano, São Marco 3, né? Ponte Alta, se não estiver enganado. E, né? O pessoal, segundo informações, a gente não sabe se é verídico ou não, mas segundo informações seria ali por falta de manutenção, né, de fiscalização ali, né, de olhar ali a situação da ponte. Se quiser comentar um pouquinho sobre essas questões, né, que o pessoal vem comentando. Sim, Stênio, vamos lá, a gente não pode fugir dos problemas que existem, tem que falar de coisa boa e também falar de coisas ruins, né, como eu falei, não podemos fugir. Sim. Eu não tenho tanto conhecimento sobre esse episódio, mas eu vou explanar aquilo que chega pra gente. Sim. É uma dificuldade hoje, né, do município, né, não só dessa gestão, quanto das gestões anteriores, dar essa devida atenção nas estradas rurais. Né? Por ser um município grande em extensão de terra, né, um dos maiores do estado, a gente tem cerca aí de 600 quilômetros, né, em rodovias, né, em estradas rurais de servidão e, consequentemente, muitas pontes também. Então, eu sempre vejo a gestão aí, né, prefeito mesmo colocando a mão na massa, o vereador Zecão e os servidores, né, da prefeitura, de fim de semana reformando pontes. Sim. O que acontece? Ainda não tem essa informação que foi, né, por más condições delas. Né? Era um caminhão pesado que estava passando, não sei o que aconteceu, pode sim e deve talvez ser, né, más condições, mas hoje não existe ninguém que fiscalize essas pontes, entrar debaixo dela, ver como que está a estrutura dela ali para programar, né, uma reforma. Então a gestão vai, conforme vai chegando a demanda, identificou uma lá, vamos se programar e trocar. E eu vejo muita gestão fazendo isso, mas infelizmente aconteceu. Né? Né? Graças a Deus não aconteceu nenhuma fatalidade, né, com nenhuma pessoa humana. Tem que ter o ponto positivo, né? Isso aconteceu numa sexta-feira em torno ali das 3 horas e meia, né, na São Marcos 3 mesmo, como você falou. Sim. E já no sábado, né, o pessoal do executivo já estavam colocando a mão na massa e já entregaram ali a acessibilidade, né, para aquele bairro. Então a gente fica contente pela agilidade que eles entregaram essa obra. Sim. Henrique, comenta um pouquinho mais pra gente quais vão ser aí os principais, né, os projetos aí para este ano de 2023. Bom, Stênio, como eu já antecipei um pouquinho aqui, né, isso a gente depende muito do executivo, né, como que eles estão pensando, o que vem. Sim. O principal projeto que se inicia nesse ano, acho que não conclui ele, é o da Guarda Civil Municipal. Sim. Como eu falei para você, ainda vai ser mandado a minuta para o executivo, para o legislativo, né, para nós avaliar, aprovar consequentemente esse projeto de lei, mas ele começa a ser implantado, mas existem várias etapas que devem se finalizar em meados, né, do meio do ano que vem. Um outro projeto aí também que a gente está aguardando, né, que seja protocolado, é a questão dos professores, né, da educação, né, que seja criado um plano, né, de carreira para eles. Então a gente já tem essa informação que já tem esse projeto, né, tá com o executivo, né, e o executivo também está aguardando para mandar para a gente avaliar. Então é um projeto que a gente vai ter que dar uma devida atenção, né, trazer os professores para entender e ver se atende a expectativa deles, né, e do município também, com responsabilidade, né, para que a gente possa caminhar. Então, são dois que eu tenho conhecimento que devem caminhar esse ano, mas com certeza, né, sempre a gente está tendo uma demanda de vários projetos protocolados e graças a Deus, né, estão tendo um bom andamento no nosso município. Sim, bacana. Henrique, e agora já estamos chegando já perto da eleição, né? E como que já estão os preparativos? E como que você pretende aí, né, ver essa área agora, né, chegando à eleição, né? Sim, Stênio, essa pergunta que você faz é o que a gente começa a ouvir bastante, né, nas ruas, né, onde a gente está hoje com as pessoas, né, eles querem saber, né, principalmente o posicionamento também da gente, né, mas o que a gente vê nos bastidores, né, e a gente deve passar sim para a nossa população como que vem, né, tendo andamento. Posso falar do grupo que hoje
né, eu faço parte, né, eu fui um candidato a vereador, né, do lado do partido PSD, né, apoiando o prefeito Claudécio Torrão. Não tenho hoje nenhum vínculo que me prenda a ele, mas assim, foi o lado que eu optei em caminhar. Sim. E é o lado que eu pretendo finalizar, né, trabalhando, né, tendo essa liberdade, né, com o executivo. Porém, né, o prefeito Claudécio aí, ele pode ser um prefeito, né, que busque a reeleição, mas, né, a fala dele mesmo, conosco, né, que ele realmente não vai querer continuar, né, disputando as eleições. Né? Ele tem um outro objetivo aí, possa se tornar um vereador, né? Não sei qual é a cabeça dele, né? Mas ele fala que prefeito ele não quer. Né? A Ana Lúcia também, né, que é uma pessoa ali do PSD, né, que está junto na vice-prefeita, né, ela não é do PSD, mas também já se posicionou, né, que não tem pretensão, né, de concorrer ao executivo. Então, por isso que a gente também acaba sendo... Mas quem vai ser do lado de vocês, do grupo de vocês? A gente já vê algumas outras políticos aí se identificando, né? A gente identificando o que querem ser e a gente acaba sendo cobrado. Né? Eu, como falo, a gente não fica em cima do muro, mas hoje eu vejo com muitos bons olhos, né, o nome do vereador Dalto. Né? Por ser amigo meu, por eu acompanhar a trajetória política dele, é através dele, né, que eu me envolvi na política, né, de ver a forma dele trabalhar, do comprometimento, dessa mudança de comportamento que a gente vem apresentando hoje para a nossa política, né? Uma forma diferente de trabalhar, sem gastar dinheiro, sem prometer, não falando só o que as pessoas querem ouvir, mas sim falando a verdade um para o outro, vivendo uma fraternidade. Então vejo o nome do Dalton num crescimento, né? Não sei como que ele está hoje, mas é um nome assim que vai começar a despontar. As pessoas mesmo já me perguntam sobre ele, né? E é um nome que eu apostaria, né? Um nome que eu falaria que teria um futuro. Por quê? E já deixa para as outras pessoas aí também que estão acompanhando. A gente precisa de pessoas, né, que tenham virtudes, né, pessoas que respeitem, né, a instituição família, que representem, né, para também se lancem como candidatos. Né? A gente precisa de pessoas boas nos lugares certos. Sim. Como eu falei, a importância da política que eu não via, hoje eu vejo, né, e passo essa mensagem. Né? A política é o lugar para todos. Pessoas que saibam conversar com pessoas que pensam diferente, né? Para a gente buscar, né, caminhos, respostas, soluções para diversos problemas que a gente tem no nosso município hoje. É só assim, né, que a gente irá ter um município, né, uma comunidade melhor, mais agradável, para que todos façam parte. Então fica aí a dica para que você, né, se envolva também na política, né, de uma forma tranquila e serena. Sim, verdade. Bom, Henrique, eu quero te agradecer por ter aceitado nosso convite, vir aqui no podcast ArtNet, comentar um pouquinho da sua vida, né, você, e falar um pouquinho também dos seus trabalhos. Obrigado, viu? Imagina, Stênio, mais uma vez eu que agradeço a você e toda a sua equipe aqui, né, desempenhada para esse podcast, né, a ArtNet, mais uma vez a oportunidade, que você continue proporcionando essas oportunidades, não só para os vereadores, prefeitos, mas as figuras que fazem parte hoje da nossa cidade, né, as celebridades, né. Então, mais uma vez, obrigado você aí, né, que está nos acompanhando, que você possa, né, transmitir essa mensagem para as outras pessoas, a forma que a gente pensa, a forma que a gente trabalha e principalmente acompanhe as sessões. A gente fez um projeto de lei agora que a partir de agosto, né, a gente alterou o horário, era 8 horas, às 20 horas que iniciava, a partir de agosto ela irá iniciar às 18h30, então 6h30 para que comece mais cedo e termine mais cedo para que todos possam acompanhar, né, o posicionamento de cada vereador, a forma de trabalho, aquilo que ele fala lá é aquilo que ele faz na rua, é aquilo que ele fala é aquilo que ele é na sociedade, para vocês chegarem ao momento, né, de exercer o voto de cidadania, né, possam fazer as boas escolhas para que o nosso município possa crescer e ter, né, esse engajamento aí. Muito obrigado, Stênio. Nada, eu que agradeço. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira com mais podcast aqui na ArtNet. Tchau, tchau, gente. Falou! Podcast ArtNet com Stênio Neto.